Ainda de pé, Mateus 25. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Teremos os versículos 31 a 46. Vocês viram a Giovana reclamando um pouquinho assim, tem que ver a Raquel com fome, irmãos. Pentecostal. Mama muito a bichinha. Tá por aí. Se não tivesse a minha esposa desaparecer por um momento, ela não foi arrebatada não, irmão. Ela tem algum cantinho dando de mamar para uma bebê faminta. Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Uma bênção podermos criar nossos filhos, podermos orientar nossos filhos nos caminhos de Deus. Louvado seja Deus. A gente dorme pouco, a gente se preocupa muito, mas é uma bênção muito grande. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pois a tua palavra é perfeita, ela é apta para nos instruir, para nos corrigir, mas também para nos animar, para nos dar esperança, Senhor, de que um dia estaremos diante do Senhor, e a nossa expectativa é ouvir, como lemos aqui: vinde benditos de meu Pai, recebam em herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa essa manhã ministrar, o Teu Espírito Santo ministrar a cada coração aqui, para que possamos perseverar e possamos abrir os olhos para viver uma vida que de fato glorifique o Teu nome, até esse grande dia em que encontraremos contigo. Sê conosco nessa manhã, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Como devemos nos preparar para um grande encontro? Talvez um familiar que você não vê há muito tempo. A pandemia, isso tem acontecido, né? Tem familiares meus que eu não vejo desde o início da pandemia, e a gente sente vontade de encontrá-los, mas a gente entende que estamos num momento particular ainda, que espera em Deus que logo passe definitivamente, já está passando. Ou como se preparar, talvez, se você está no início da carreira, ou nem está no início,
já é um profissional de muitos anos, como eu conversava com uma pessoa essa semana, e precisava estar no momento de transição em sua vida profissional, e você precisa fazer uma entrevista de emprego. Como você se prepara? Talvez você peça a orientação de alguém que trabalhou com recursos humanos, talvez você coloque a sua melhor roupa, você se preocupe em chegar mais cedo, tudo isso é importante. Ou talvez, como foi o primeiro encontro amoroso com o seu cônjuge? Você, marido, o seu primeiro encontro, quando você foi pedir em namoro a sua esposa, né, que agora é a sua esposa, na época era sua, talvez, amiga, que se tornou sua namorada, depois sua noiva. Eu sempre falo isso, né? A vida familiar tem essa beleza, né? A Tatiana era uma amiga minha de juventude lá na igreja da freguesia, e começamos a nos afeiçoar e começamos a nos aproximar, e aí ela se tornou minha namorada, depois se tornou minha noiva, minha esposa, mãe do meu primeiro filho, mãe do segundo, e eu espero em Deus do terceiro, será? Vamos ver. Oremos. Mas isso é muito bom, irmãos. Mas eu lembro do primeiro encontro que a gente teve, foi, até confessar, ela foi lá da mamãe, então posso falar, que ela foi, a gente foi num restaurante lá em Vargem Grande, né, que foi pedir ela em namoro naquele dia, a gente chamava de restaurante bonitão, não era nada muito caro, né, mas era bonitinho lá, aí ficou isso, a gente sempre falava do nosso primeiro encontro. Espero que ela não fique chateada, ela não está aqui para falar, é ela não, então tá bom. Mas eu lembro até hoje, irmãos, aquela expectativa de você encontrar a sua amada. Eu não sabia que a história ia chegar tão longe, tinha expectativas para isso, espero que vá mais longe ainda, mas estamos aí. Então, como você se prepara para um grande encontro? Hoje, irmãos, com a graça de Deus, dando continuidade a essa série de mensagens sobre escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas, falarei de um grande encontro, mas não um encontro que eu tive só eu e minha esposa, naquele dia que ela se tornou minha namorada. Não um encontro que você teve numa entrevista de emprego, talvez, ou que você almeja ter com um familiar que você não vê há muito tempo, mas um encontro que todos nós teremos, irmãos, todas as pessoas, todas as nações, para usar o termo aqui de Mateus 25, um dia estarão diante de Cristo. Eu e você individualmente estaremos também. Como nos prepararmos para esse grande encontro com Jesus no dia do juízo final? Será que temos nos preparado como talvez nos prepararíamos para uma entrevista importante, para um encontro familiar almejado há muito tempo, ou mesmo para um encontro, como eu falei, que tive com a minha esposa, que na época era minha namorada? Como nos prepararmos para um encontro com Cristo? Hoje estamos chegando ao final do conhecido como Sermão Escatológico de Cristo. Jesus fala explicitamente, especificamente sobre escatologia, não só nesse texto, mas em maior volume, digamos assim, nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. É um dos 5 discursos, né? Moisés tem os seus discursos, e aí Mateus coloca 5 discursos emblemáticos, marcantes de Cristo no seu Evangelho, como o Sermão do Monte no início, e aqui concluindo com esse sermão escatológico. E hoje chegamos à terceira e última parte do capítulo 25, concluindo, para, permitindo Deus em breve, retornarmos à exposição do livro de Apocalipse. Já passamos por 19 capítulos de Apocalipse, e agora entraremos no capítulo 20, teremos também algumas aulas de EBD sobre essa questão do milênio, que gera muita dúvida, então vamos ter algumas aulas específicas sobre essa questão a partir de março. Mas esse capítulo 25, ele conclui uma série de 3 parábolas. Essa leitura de hoje é uma quase parábola, é um pouco parábola, que a parábola ela traz elementos da realidade, mas ela não é necessariamente um fato que aconteceu, isso aqui de fato vai acontecer. E aí conclui o capítulo 25, que tem 2 parábolas que vimos anteriormente, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E há muitos pontos em comum, irmãos, com essa leitura de hoje do julgamento das nações, o grande julgamento, com a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Pontos em comuns entre esses 3 episódios relatados aqui em Mateus 25, a importância do preparo. Se você quiser, depois você pode voltar lá, está no YouTube, nós estamos colocando os áudios de todas essas mensagens, então você pode retornar e ouvir novamente, se assim desejar. As 10 virgens, 5 se prepararam para a chegada do noivo, e 5 foram negligentes e foram surpreendidas com a chegada repentina do noivo e não puderam adentrar as bodas de casamento. Os servos, 2 multiplicaram os talentos recebidos e 1 escondeu, e aí quando o seu senhor voltou, ele foi surpreendido por uma severa repreensão do seu senhor,
porque ele não multiplicou aquilo que tinha recebido do seu Senhor. E aqui as nações estão diante de Cristo para prestar contas no grande dia do juízo, do julgamento das nações. Outro ponto em comum entre os três episódios, a certeza do retorno. Na parábola das 10 virgens do noivo, que Cristo é o noivo da igreja, então ali ele é representado como o noivo que está voltando, e as 5 virgens prudentes se prepararam para esse retorno, e as 5 virgens nécias não se prepararam. O Senhor daqueles 3 servos, que também retornou, e 2 deles tinham multiplicado o que receberam e 1 não tinha, e aqui as nações. Então é certo que Jesus Cristo vai voltar, o noivo, o Senhor, e aqui nessa leitura que fizemos, o grande rei e pastor. Então, há temas paralelos, as 10 virgens nos apontam para a importância da vigilância e não sermos negligentes, os talentos para produzirmos com aquilo que temos recebido de Deus e não sermos improdutivos. E o grande julgamento, que Cristo um dia fará a separação entre ovelhas e bodes. Só uma nota aqui de um parêntese. Alguns autores questionam quem seriam esses que Jesus fala que são os seus pequeninos irmãos que são ajudados aqui, que eles se identificam. Alguns entendem que esse seria um julgamento anterior ao milênio. Eu não vou falar muito sobre isso, que a gente vai falar nas aulas da escola dominical daqui a pouquinho. Alguns entendem que o milênio será literal, 1000 anos de reinado de Cristo literal sobre a terra. Eu tenho compartilhado que eu tenho uma visão diferente, a visão conhecida como amilenista, de que o milênio é simbólico e já está correndo agora, e quando Jesus voltar acontecerá tudo definitivamente, mas temos visto isso nas aulas e nas exposições sobre o Apocalipse e voltaremos a ver. Mas esses que entendem assim, entendem que esses irmãos podem ser, alguns entendem, podem ser judeus, passando pela grande tribulação, que serão ajudados por irmãos da igreja. Outros entendem que seriam todas as pessoas necessitadas do mundo que nós devemos ajudar, aqueles que passam fome, sede ou alguma necessidade. Mas há um outro entendimento que eu acho que faz mais sentido, e eu vou seguir nessa linha nessa manhã, que é de que esses pequeninos que Cristo se identifica, que tiveram fome e receberam alimento, que tiveram sede e receberam a bebida, que tiveram necessidade de vestimentas, de acolhimento, tiveram enfermos e presos e foram visitados, são a igreja de Cristo, porque Cristo se identifica com eles, são seus irmãos, que recebe o apoio dos demais irmãos em momentos de necessidade, especialmente oriundos da perseguição. Porque no nosso contexto isso não é muito claro, irmãos, mas há muitos cristãos perseguidos. O Ministério Portas Abertas estima que nesse ano de pandemia explodiu o número de perseguição a cristãos e que já estava na ordem de 250 milhões, hoje passa de 300 milhões de cristãos no mundo sofrendo alguma ordem de perseguição, seja o que eles chamam de perseguição leve, moderada, que às vezes o irmão perde o emprego ou tem uma restrição na sua comunidade, até mais intensa, de risco de prisão e até severa, de irmãos que estão sendo mortos. O século XX foi o século em que houve maior número de martírio de cristãos em toda a história, irmãos. Então, a realidade da perseguição não está muito no nosso cotidiano, mas é uma realidade na igreja de nossos dias. Mas, talvez, para alguns irmãos da igreja, exista uma medida de perseguição. Um exemplo, de repente, alguém trabalha em algum local em que a sonegação, os esquemas de desvio de recursos, de corrupção são estabelecidos e aquele irmão se converte, se torna um discípulo de Cristo e decide não compactuar mais aquilo, ele pode perder o seu emprego. E se alguém chegar aqui nessas condições na nossa igreja e falar, olha, eu perdi meu emprego porque eu tinha que mentir, tinha que roubar, tinha que fazer tudo errado e eu não quis mais, mas agora eu não tenho emprego, eu preciso de ajuda para sustentar minha família. Vamos ajudá-lo, para que não como diz o ditado, não dando peixe, mas dando a vara para que a pessoa possa seguir na sua vida, mas talvez no momento temos que dar o peixe também. Então eu creio que Jesus está falando aqui, nós vamos adentrar o texto, sobre ajudarmos especialmente irmãos da igreja que passam por necessidade, especialmente por causa da perseguição, por serem cristãos. Claro que vamos ajudar outras pessoas também, como fizemos durante a pandemia. Ajudamos pessoas conhecidas, pessoas não cristãs. Se você souber de alguém necessitado, não retenha a sua mão, mas ajude. Auxilie, abra a sua mão, abra o seu bolso, auxilie a pessoa. Você não precisa vir à igreja, se você tem condições, vir à igreja para perguntar se você tem que dar uma cesta básica ou 1 quilo de alimento para alguém. Dê você mesmo, se você não tiver condições, venha até nós que nós vamos prover condições.
Então, não estou falando que não vamos ajudar pessoas que não sejam da igreja, mas, em primeiro lugar, eu creio que o ensino bíblico aponta que os que estão na igreja precisam ser supridos pela igreja em suas necessidades. Claro que tem gente que está com dificuldade financeira porque administra mal seus recursos, tem gente que não gosta de trabalhar, tem gente que teve oportunidades e abriu mão, aí a pessoa precisa tomar uma correção da igreja. Mas, salvo questões assim, a gente tem que abrir a mão e ajudar uns aos outros. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto, e mostrando que isso define-nos como cristãos, irmãos. O cristão não pode ser alguém que vive para si mesmo. O cristão não pode ser alguém que usa seus recursos somente para o seu bel prazer, que não olha para a necessidade daquele que está ao lado, especialmente no âmbito da igreja. E isso será levado em conta no grande dia do julgamento final. Mas vamos ao texto. Primeiro ponto, a separação. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ou seja, apontando para a volta de Jesus, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esse texto, quando o Filho do Homem vier em sua glória, lembra de Daniel capítulo 7. Se você quiser depois, você que gosta de anotar, você faz bem. Vai lá em Daniel capítulo 7, na sua casa, capítulo 7, versículos 13 e 14, fala da vinda do Filho do Homem, em grande poder e glória. Então, esse Filho do Homem é Jesus. Mas essa imagem de pastor, de ovelhas e bodes, também nós encontramos nas Escrituras. Vá comigo em Ezequiel capítulo 34. Volte para a sua Bíblia lá para o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 34. Esse capítulo traz uma severa advertência contra pastores, líderes de Israel que estavam deixando de cuidar do povo, mas também fala do povo, das ovelhas. Ezequiel 34. Versículo 17 em diante, diz assim, Ezequiel 34, 17. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem, deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. O que Deus está falando aqui? Que no meio lá do contexto do povo de Israel, ele compara o povo de Israel também com ovelhas, e ele fala que no meio do povo, ele faz uma analogia aqui, rural, agrícola, né, pastoril, muito comum aqueles dias, mostrando que no meio da congregação do povo de Israel, existiam irmãos que bebiam água e depois, como se eles lameassem, sujassem a água, porque aí quem viesse depois ia beber água suja, que empurravam uns aos outros. Está mostrando assim, posturas egoístas, posturas cruéis, posturas de indiferença com o próximo, dentro do seio do povo de Deus. E Deus está advertindo contra isso e falando que ele faria um julgamento. E de igual forma como foi o Senhor se apresentando como pastor, e aqui o servo Davi apontando para o descendente de Davi, que é Cristo, assim também é para com a igreja, irmãos. Um dia Cristo voltará e julgará-nos. Nós seremos julgados pelo Senhor. E as nossas obras não podem nos salvar, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas as nossas obras refletem que nós de fato somos servos e filhos de Deus. Não há como nós sermos filhos do Altíssimo, como diz lá em 1 de João, nós dizermos que amamos a Deus a quem não vemos, e não amarmos o irmão a quem vemos, irmãos. Não pode ser assim. João é muito categórico, o discípulo do amor, né, ele é muito firme. Lá em 1 de João ele fala, não pode ser assim, não posso dizer que amo a Deus que não vejo, e o meu irmão que vejo eu não amar. Isso não convém
no seio do povo de Deus. E Jesus traz esse tema. Então, primeiro fala da separação. Jesus é retratado aqui como um pastor, e alguns falam que naquela época os pastores, eles levavam os seus animais para o pasto, e depois eles tinham que separar, porque as ovelhas e os bodes, eles eram guardados em locais diferentes. Então, os pastores daqueles dias, eles tinham essa prática, eles chegavam e separavam. As ovelhas ficavam guardadas num lugar para passar a noite e os bodes em outro. Então, Jesus usa essa imagem para mostrar que ele voltará como um pastor, mas não como um pastor simplesmente que cuida e zela pelas suas ovelhas, que ele de fato é, mas um pastor também que separará aqueles que são seus daqueles que o rejeitaram. Isso nos chama a atenção para uma advertência muito severa, irmãos, porque só existem 2 tipos de pessoas em toda a humanidade. Mas como assim? Existem brasileiros, existem argentinos, existem americanos, existem brancos, negros, pardos, existem homens, existem mulheres, existem pessoas com mais instrução acadêmica, existem pessoas com uma instrução mais simples, existem pessoas mais ricas, pessoas mais simples financeiramente. Como assim só existem 2 tipos de pessoas? Todas essas diferenças são reais, existem outras que eu falei há pouco. Mas, diante de Deus, irmão, só existem aqueles que serão ovelhas de Cristo e aqueles que o rejeitarão e sofrerão um juízo no último dia. Em qual grupo você está? Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos a oportunidade de refletir sobre isso, nos voltar para Cristo e clamar a Deus misericórdia para que sejamos achados como suas ovelhas. Mas nesse dia, no dia do juízo final, não haverá mais tempo. Ontem eu pregava no congresso de jovens lá da freguesia de manhã, nossos jovens estão aqui, até falei da alegria de como a igreja do Anil recebeu bem a minha família. Falei isso lá na freguesia, não foi? E agradecia pelo convite também. E eu falava para os irmãos que toda vez que você para e ouve uma mensagem, você está diante de um púlpito, como você está aqui essa manhã, ou para mim a coisa é pior, porque eu não só estou atrás do púlpito, mas eu tenho que ler, e essa palavra precisa falar meu coração antes de eu estar aqui. Mas toda vez, irmãos, nós temos uma oportunidade de salvação, mas também há sobre nós um peso de condenação. Porque ao ouvirmos uma mensagem de salvação, nós temos uma oportunidade de nos voltarmos para Deus. Mas se nós rejeitarmos essa palavra, nós estamos acumulando condenação sobre nós. E aí no dia do juízo não vai dar para a gente falar para Deus, mas eu não sabia, eu nunca ouvi sobre isso, eu não sabia que Jesus ia voltar um dia e ia julgar todos os povos. Se você não sabia até essa manhã, você já sabe. E qual será a sua decisão? Então Jesus vai voltar e vai separar. Só que agora, esse Cristo que apareceu como pastor, ele é retratado com uma outra figura, versículo 34. Então o pastor, está escrito aí, ó. Observe, 34. Então o pastor? Então o Jesus que fora colocado aqui como pastor, agora ele é apresentado como um rei. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Só até aí por um momento. Irmãos, os propósitos de Deus foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Aqui está desde a criação do mundo. Então às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, mas tem pandemia, tem nova cepa do vírus, tem vacina, não tem vacina que está dando reação, tem vacina que não está dando reação. As coisas nos preocupam, as pessoas às vezes ficam angustiadas, algumas pessoas estão ficando com síndrome do pânico, preocupadas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Deus é soberano e os seus propósitos eternos vão se cumprir, irmãos. A gente precisa aprender a descansar em Deus, pedir ao Senhor que nos dê graça para isso. Como já falei aqui anteriormente, a humanidade já passou pela gripe espanhola, que matou muitas pessoas nos anos de 1918, mais ou menos. Ou a terrível peste negra, que dizimou, salvo engano, 1/3 da população europeia, no século XIII, salvo engano. Então a humanidade já passou por coisas terríveis. Estamos passando por um momento difícil, mas isso vai passar, o Cristo vai voltar antes, mas a nossa segurança não está numa vacina, embora você possa ter sua opinião quanto a isso, é válido, eu não vou dar a minha. Você pode buscar os seus tratamentos, tomar os seus cuidados, vocês estão todos de máscara aqui, estamos tomando os cuidados que entendemos ser devidos nesse momento, mas a nossa esperança, irmãos, não está na vacina XYZ, não está na ivermectina ou na cloroquina ou em qualquer medicamento que seja, embora nós oremos para que a medicina avance nesse sentido, mas a nossa esperança está em Cristo, irmãos, e os propósitos de Deus não falharão.
Essa é a nossa certeza. Então Jesus fala assim, ó, eu estou preparando um reino para vocês desde a fundação do mundo. Esse reino não vai ter pandemia que frustre, irmão. Não adianta, pode ter coronavírus, novo coronavírus, terceiro coronavírus, pode ter o que for, guerras, rumores de guerras, muitas coisas aconteceram e ainda acontecerão na história da humanidade, mas os propósitos de Deus vão se cumprir e nós somos privilegiados por sermos chamados a fazer parte disso, irmãos. Lá em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo escreve falando isso, que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Deus já tem a sua história, os seus propósitos, os seus projetos, por assim dizer, muito bem definidos e eles vão se cumprir integralmente. Louvado seja Deus. Mas o versículo 35 ele diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Mas como assim? Jesus não, após os 40 dias da sua ressurreição, ele não subiu aos céus, está sentado à destra, como diz o credo antigo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus não está nos céus e nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Falarei sobre isso na pregação à noite sobre Gálatas. Como Jesus estava preso, como Jesus teve fome, como Jesus teve sede, como Jesus foi estrangeiro, como nós podemos ajudar Jesus, por assim dizer. E aí o versículo 37 diz, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei, novamente, o pastor agora é retratado como um rei, responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então não quer dizer que Jesus vai aparecer aqui com fome, com sede, ou preso ou enfermo, mas Jesus tem um nível de identificação, e por isso que eu vou seguir nessa linha que eu acho que faz todo sentido, que Jesus está falando da sua igreja, não somente dos judeus, da grande tribulação, ou não da humanidade de forma em geral, embora devamos ajudar também pessoas necessitadas que não façam parte da igreja, mas eu creio que Jesus aqui está falando do apoio que temos dado aos próprios irmãos. E aqui mostra um nível de identificação com Jesus, com o seu povo. Vai em Atos capítulo 8, que evidencia isso também. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículos 1 a 3. Vou ler a partir da metade do versículo 1 de Atos capítulo 8. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Preste atenção no versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora avance para o capítulo 9, versículos 3 a 5. A conversão de Saulo, que passou a ser chamado Paulo, Paulo de Tarso, grande apóstolo. Atos 9, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. Uma observação, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, fala só que ele caiu por terra. Não sabemos se ele estava no cavalo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me... Jesus não deveria perguntar, por que você persegue a igreja? O que nós vimos no capítulo anterior? Que Saulo perseguia a... Só que agora ele ouve, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E continua. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Então Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia os irmãos, Paulo encarcerava os crentes, Saulo, no caso, encarcerava os cristãos. Mas Jesus, quando aparece para Saulo, fala, você persegue a mim. Então aqui a gente vê, amados, que há um nível de identificação muito profundo entre o próprio Cristo e nós que somos sua igreja, louvado seja Deus.
Então, aquele que te persegue está perseguindo o próprio Cristo. Aquele que te insulta está insultando o próprio Cristo. Aquele que zomba da sua fé está zombando do próprio Cristo. E aquele que te ajuda em meio a uma necessidade está prestando um auxílio de certa forma, entenda o que eu vou dizer, ao próprio Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Então, um irmão da igreja, uma pessoa necessitada, teve fome, você ajudou, você está ajudando ao corpo de Cristo, você está ajudando ao Cristo que se identifica com os seus. Teve sede, ela teve necessidade de roupas, teve necessidade de vestimentas, teve necessidade de acolhimento. Muitos judeus naqueles dias eram expulsos de sua família quando se convertiam a Cristo e não tinham mais onde morar, não tinham como trabalhar, não tinham como sustentar, e a igreja recebia. No texto que estamos meditando à noite sobre Gálatas, no capítulo 2, quando Paulo tem aquele encontro marcante com os apóstolos, com os demais apóstolos em Jerusalém, dizem a Paulo: só não se esqueça dos pobres, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja muito pobre, porque os cristãos eram expulsos de suas famílias judias quando se convertiam a Cristo e passavam grande necessidade. Então, eles falam: Paulo, só não se esqueça, porque você está ministrando em igrejas que têm mais recurso, como a igreja de Corinto, talvez a igreja em Éfeso, e você está ministrando lá, então não esqueça de mandar recursos para os irmãos pobres da Judéia. Então, Cristo está falando, quando você estende a mão para ajudar um irmão da igreja, especialmente se ele está sofrendo privações por conta de sua fé, você está ajudando o próprio Cristo, de certa forma. Que maravilhoso isso, irmãos. Mas há algo que eu li aqui, que pode passar desapercebido numa primeira leitura, que é muito importante. Os justos não se dão conta disso. Os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e por aí diante, versículo 37. Nós devemos ajudar, irmãos, mas como Jesus fala, ajude com uma mão, mas que não saiba a outra. Não buscando recompensa, não falando, eu vou ajudar porque fulano daqui a pouco vai estar melhor, aí ele vai me ajudar. Ou para eu ficar bem na comunidade, ajudei fulano, hein? Ele estava precisando de um emprego, arrumei um emprego para ele, estava precisando de uma cesta básica, eu consegui para ele, estava passando necessidade em sua família, estava enfermo, eu fui visitá-lo. Glória a Deus. Já vê aquelas pessoas que falam tudo que fazem, no final falam assim, glória a Deus. Vai faltar falar, glória a eu, né? Porque quer expor tudo que está fazendo. Os justos, aqui, Cristo fala para eles falam para Cristo, quando foi que eu fiz isso? Então nós devemos fazer como esses, irmãos, que seremos nós no grande retorno de Cristo, eu creio. Faz sem. Eu tenho um princípio na minha vida que eu procuro me lembrar só das coisas ruins que eu faço. Quero gravar muito na minha mente só os erros que eu cometo, para eu tentar não cometer novamente. Agora, os benefícios que eu fiz para alguém, eu quero esquecer logo. Deixa isso na conta de Cristo, porque nós devemos fazer sem esperar nada em troca. Então, lembre mais dos seus erros e menos das suas ações de misericórdia. Deixe as suas ações de bondade e misericórdia com Deus. E lembre-se dos seus erros para que você se esforce para não cometê-los novamente. Então, vemos aqui no caráter do servo de Deus, é um caráter de alguém que faz as coisas sem procurar nada em troca, a ponto de ser... Cristo fala, quando eu fiz isso, ele nem se dá conta de quando foi. Mas aí chegamos ao outro encontro, irmãos. Se as ovelhas vão ter uma grata surpresa de saber que quando fizeram obras de misericórdia nessa vida, estavam fazendo em benefício do corpo de Cristo e de certa medida do próprio Cristo. O versículo 41 fala da segunda parte. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí o discurso é igualzinho ao que nós lemos anterior. As mesmas coisas, fome, sede, ser estrangeiro, não ter acolhida, necessidade de roupas, de vestimenta, de enfermidade, de prisão. Só que há um detalhe aqui, que eles não fizeram. Versículo 42, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, se os justos vão ter uma grata surpresa de saber que as suas obras de bondade e misericórdia, mesmo que você esqueça, serão consideradas no grande dia do juízo final, os ímpios terão também uma surpresa em saber que a sua
indiferença para com a necessidade do próximo, especialmente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, com a necessidade daqueles que estão em nosso meio, também será considerado, e isso deve nos alertar, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Talvez você pense assim, então a gente vai ser salvo pelas obras se eu distribuir muita cesta básica, der muita roupa para o necessitado, fizer um monte de coisa. Não. É como temos visto nas palavras de Cristo. Você pode voltar ao capítulo 24, ou se quiser ler a exposição que estou fazendo sobre Gálatas à noite, já foram 10 mensagens, hoje, permitindo Deus, será a 11ª, fala muito sobre a justificação pela fé. Porque se você pensar assim, você até pode pensar, então, quantas cestas básicas eu preciso dar para ser salvo? Quantas roupas eu preciso distribuir? Aí talvez você comece a fazer conta, e essa conta não vai fechar nunca, porque os nossos atos, por melhores que sejam, não seriam suficientes para nos justificar diante de Deus, pois somos pecadores. Então, por melhor que fizéssemos, por mais que ajudássemos os pequeninos irmãos de Jesus, ainda somos pecadores, estamos separados de Deus, como diz lá em Isaías 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e não haveria como sermos salvos. Somos salvos pela fé, somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, por crermos que Ele morreu por nossos pecados, por crermos que somos pecadores. Como tem falado muito nessa exposição de Gálatas, a lei de Deus nos aponta que somos pecadores, que não temos como salvar a nós mesmos, necessitamos de um Salvador e estendemos as mãos vazias a Cristo, clamando por misericórdia, Ele nos salva pela fé nele somente. Não podemos salvar a nós mesmos, mas uma vez que fomos salvos, irmãos, uma vez que fomos alcançados pelo amor de Jesus, não podemos guardar esse amor para nós mesmos, não podemos viver somente para nós mesmos, precisamos olhar para o lado, precisamos abrir mão. Isso vai significar que tem hora que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para abençoar o seu próximo, mas saiba que isso agradará ao Senhor. E se você tiver em mente que nós temos uma herança, irmãos, uma herança maravilhosa guardada para nós, tudo que você tiver nessa vida será pouco diante daquilo que Deus prometeu para nós, e você vai ter um coração generoso. Vou abençoar, vou alegrar o coração do próximo, isso alegra a Ele e alegra o meu Deus. Precisamos ser mais generosos, irmãos. Algumas aplicações práticas breves aqui. Jesus não fala aqui para a liderança da igreja. É claro que a liderança da igreja, especialmente o corpo diaconal, precisa estar atento a isso. Há um serviço dos diáconos, também dos pastores, mas especialmente dos diáconos, de suprir essas necessidades elementares e materiais da igreja, mas Jesus está falando com toda a igreja. Há uma necessidade de uma estrutura institucional, por assim dizer, do pastor se dispor, dos diáconos, do corpo diaconal, botar a mão na massa e ajudar os necessitados, como temos procurado fazer, mesmo com as nossas limitações. Mas isso não se restringe, irmãos, somente à liderança da igreja. Cada membro da igreja deve manifestar misericórdia e amor pelo próximo e também ajudar quando as necessidades chegarem à sua porta. Ter coragem de fazer perguntas, como pregou recentemente aqui o diácono Valquírio, uma excelente mensagem sobre Neemias, capítulo 1. Neemias teve coragem de perguntar a seu irmão Ananias, que chegara de Jerusalém, como estava o povo lá. E ao descobrir que o povo estava em grande miséria, com os muros destruídos e as portas de Jerusalém queimadas, Neemias se prostrou e ficou 4 meses orando e jejuando a Deus, até que Deus abriu a oportunidade dele ir a Jerusalém, trabalhar na reconstrução dos muros. Então, precisamos ter coragem de fazer perguntas, irmãos. Você tem coragem de perguntar para um irmão, você precisa de alguma coisa? Claro, com cuidado. Uma outra aplicação, a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, ali mostra que um homem estava caído, foi assaltado, estava caído à beira da estrada, machucado, ferido e tendo seus bens roubados, e aí o levita passa o sacerdote ao lago, e o bom samaritano pega aquele homem e o leva, mas ele pega, coloca sobre o seu animal, leva até uma estalagem, paga as suas despesas, cura as suas feridas, trata das suas feridas e depois vai embora, irmãos. Tem gente também que entende essa parábola do bom samaritano só pela perspectiva da ajuda que existe. Mas depois que o cara ficou curado na estalagem, ele vai tocar a vida dele. Nós não somos chamados por Deus a ser muleta nem a carregar ninguém no colo a vida inteira. Tem momentos que você vai ajudar mais uma pessoa, mas depois a pessoa tem que estar na estalagem, está com as suas feridas tratadas, está recuperado. O bom samaritano, que assim é chamado, né, o samaritano da parábola, ele não comprou uma casa para o cara e passou a pagar as suas contas. Ele tirou-o da situação de vulnerabilidade, deu a ele uma condição de ser restaurado, e ele, depois restaurado, seguiu sua vida. Então, há um limite nisso. Nós ajudamos até certo ponto, a pessoa tem que seguir as responsabilidades dela, trabalhar e se esforçar para poder ajudar outros também.
Vamos trabalhar. Mas precisamos fazer perguntas, irmãos. Você tem coragem de fazer perguntas como Neemias fez? Como está o povo de Jerusalém? Como está a sua despensa? Ou você joga isso tudo na conta do corpo diaconal e do pastor da igreja? Tenha coragem, sem ser invasivo, sem expor a vida de ninguém. Mas a gente precisa dar um passo além, irmãos, porque isso nos caracteriza como discípulos de Cristo. Isso não te salvará, porque nosso pecado é muito profundo. Por mais que façamos boas obras, nunca serão suficientes para nos comprar a salvação. A salvação é somente pelos méritos de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós, como cristãos, precisamos ser mais generosos, irmãos. A igreja, na história, foi conhecida como, nos primeiros séculos do cristianismo, de muitas vezes levar crianças que eram oferecidas a Moloque, a outros deuses assim que consumiam as crianças eram sacrificadas. Não sei exatamente se Moloque nos dias apostólicos, mas é um exemplo de uma divindade que exigia o sacrifício de crianças. E às vezes cristãos pegavam crianças no lixo, pegavam crianças abandonadas e traziam para o seio da igreja. Já falei isso aqui. Vamos pensar sobre adoção, irmãos. Que isso? Mas eu vou abrir mão da minha vida. Ué, Jesus abriu a mão da sua vida por você? Vamos pensar em ter mais generosidade. Vamos pensar, irmãos. E aí? É muito bom sentar nesse banquinho vermelho confortável com esse ar-condicionado gostoso, né? E depois ir para casa e seguir sua vida normalmente. Mas Deus quer mais de nós, não só da liderança da igreja, não só do corpo diaconal, não só do pastor da igreja, mas todos nós. Há necessidades em nosso meio, outras virão. Pessoas chegarão aqui com fome, pessoas chegarão aqui com sede, pessoas chegarão aqui enfermas, pessoas passarão por situação de prisão, e nós vamos olhar e dizer: a paz do Senhor, Deus te abençoe, ou nós vamos agir como discípulos de Cristo e manifestar amor ao nosso próximo. Para concluir, 1 de João, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se alguém passando necessidade, você sabe, você tem condições de ajudar. Isso não reflete, se você não faz nada, que você tem o amor de Deus. Então, que não amemos somente de palavra de boca, mas em ação e verdade. E saibamos que se a nossa recompensa não vier nessa vida, irmãos, virá no porvir. Porque nós estaremos num lugar onde não haverá mais necessidade, onde não haverá mais choro, não haverá pranto. Estaremos para sempre na presença do nosso Rei, Pastor, Sumo Sacerdote e Bispo de nossas almas, Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, faça a sua oração. Estamos concluindo.